E para falar de um livro que vai ser lançado agora, amanhã, na Livraria Drummond, aqui no Conjunto Nacional, em São Paulo, a gente tem o Duda Teixeira. Estamos recebendo o Duda para falar do livro que ele escreveu, STF, Como Chegamos Até Aqui. E eu vou aproveitar, Duda, e já levantar a bola para você nesse sentido, meu amigo. Primeiro, obrigado por estar aqui para lançar o seu livro. Fico muito feliz de ter essa oportunidade da gente bater esse papo antes do seu lançamento. E, Duda, como que a gente chegou até aqui? Marco, obrigado aí pelo convite de vocês todos. É um prazer aí reencontrar o Adriles, amigo meu, o Didi também, né? Eu não conhecia a Júlia, mas muito prazer. Bom, o livro ele nasceu de um amigo meu. Você deve imaginar, é um amigo até que fosse uma Duda, não conta para ninguém que sou eu, né? Ele já pediu anonimato, o livro começa assim. E ele falou: escreve Você fez o Guia Politicamente Incorreto da América Latina, faça um livro, o Guia Politicamente Incorreto do STF. Eu escrevi, então, fui coautor, né, com o Leandro Narlock da América Latina, e aí ele imaginou, bom, pega a mesma fórmula que você tinha usado lá e faz agora sobre o STF. E na hora minha resposta foi: você está louco, eu vou ser preso se eu fizer esse livro aí. Bom, o livro está aqui, eu acabei fazendo, não fui preso, acho que eu não vou ser preso. Mas, enfim, o que aconteceu a partir daí é que eu falei: puxa, mas que país é esse que eu estou vivendo, né? Será que realmente alguém pode ser preso simplesmente porque fez um livro falando sobre o STF, né? Eu acho que não, né? Posso depois até parecer que eu estou enganado, mas eu acho que a gente ainda vive numa democracia com um monte de problema, né? Em que, sim, o STF claramente está avançando no legislativo, está avançando no executivo, está avançando na sociedade civil, vários casos de censura. A gente tem hoje no Brasil uma autocensura, né, que é quando jornalistas deixam de publicar coisas, deixam de investigar assuntos por medo, mas eu acho que a gente ainda tem essa liberdade de escrever um livro para o STF, e o livro tem essa noite de lançamento aí amanhã, quarta-feira, lá na Livraria Drummond do Conjunto Nacional. Eu queria abrir para o pessoal fazer algumas perguntas sobre o livro. Didi, manda ver. Sim. O Duda comentou aí que a gente vive numa democracia com problemas. Duda, você me permita me discordar, mas eu queria te perguntar uma coisa. Numa democracia existe preso político? Numa democracia existe exilado político? Numa democracia existe a supressão da liberdade de expressão? Didi, preso político, geralmente, um termo que eu reservo para países que eu considero serem ditaduras, tá? Mas eu acho que a gente tem aqui, claramente, o STF, por exemplo, fazendo inquéritos, investigações de ofício, o que é uma coisa que está fora da Constituição. O STF deveria simplesmente responder a essas indagações, né, a esses pedidos do Ministério Público, por exemplo, para fazer investigação e não abrir ele mesmo. Acho que está errado o STF fazer prisões preventivas, muitas vezes sem sentido algum, né? A prisão preventiva ela tem que ser reservada para momentos em que a pessoa realmente oferece um perigo para a sociedade ou tem um risco de fugir. Acho que tem pesca probatória, né, que é quando você vai lá, entra na casa do sujeito, pega um monte de coisa, e aí vai acumulando, né, procurando acusações contra aquela pessoa. Acho que tem censura prévia, quando o STF ordena a retirada de contas de pessoas das redes sociais. Isso impede que as pessoas possam publicar assuntos, opiniões no futuro, né? Isso é censura prévia. A gente tem na Constituição liberdade para dar opinião e o STF não está respeitando isso. Então é ditadura, Duda.
Você acabou de dizer que é uma ditadura. Exatamente. Democracia com problemas é ditadura. Então, mas é o seguinte, por que eu não dou esse passo que vocês estão dando, tá? Porque eu acho que tem conserto, né? E eu acho que o conserto se dá dentro do sistema que a gente tem hoje. Eu tenho um capítulo do livro que é Como Consertar o STF. Boa. Eu digo ali. Bom, o ideal seria que os próprios ministros do STF pegassem e parassem de fazer censura, de fazer viagem para o exterior, né, de parassem de fazer negócio. Tudo. Tem que parar de fazer tudo. Mudar o STF, então. Tudo errado. Valeu. Não, desculpa, Duda. Ô, Duda, eu vou fazer duas perguntinhas, uma se emenda na outra. Primeiro, eu vou te perguntar, e eu dou a minha resposta antes de te perguntar, exatamente o título do seu livro. Como começou isso? Para mim é uma coisa muito simples, é narcisismo contrariado dos ministros. O Bolsonaro, em que se pese ter feito um governo absolutamente legítimo, sem nenhum princípio ditatorial, e do ponto de vista econômico extraordinário por causa do Paulo Guedes, ele realmente não respeitava muito a liturgia do cargo e xingava ministros, provocava, fazia às vezes provocações justas, como a questão das urnas, mas de uma forma meio atabalhoada, e isso irritou os ministros que eram alvejados por críticas públicas, e eram ministros públicos, nas ruas, e eu acho que houve uma insurgência, não pelo bem do país, mas pelo narcisismo contrariado deles. Eu queria saber se você corrobora a minha resposta, e a segunda resposta que você me desse é exatamente isso. Como é que o sistema que entrou nesse fosso, que eu acho que é uma ditadura, nesse buraco negro que suga todos os princípios de liberdade que colocam a democracia em risco, como é que a gente sai desse buraco? Essas duas perguntas que eu te faço. Como começou e como é que a gente sai dessa? Como começou, você tem que ler o livro, pô. Não, eu dei a minha opinião, eu quero saber se ele corrobora ou não. Bom, Adriles, eu acho que o narcisismo explica mesmo muita coisa. Eu acho que é a vaidade pessoal, né? Eu acho que os nossos ministros do STF, eles, no que a Constituição abriu esse espaço, né, para que eles fossem requisitados o tempo todo por várias organizações, né? OAB, Associação de Magistrados do Brasil, um monte de todos os partidos, todo mundo pode ir lá e pedir para o STF, né? O esperado, que é o que acontece, por exemplo, na Suprema Corte Americana, é que eles falem, olha, isso aí não é da nossa alçada, a gente está aqui só para dizer se é constitucional, se não é, e o resto é problema de vocês, né? Só que, em vez de fazer isso, que seria uma atitude de autocontenção, os nossos ministros da STF falam assim, bom, já que estão pedindo, eu vou lá fazer, né? E aí a gente também vê que tem essa vaidade enorme, né? Ou narcisismo, como você chamou. Mas quem estava pedindo, Duda? Eu só pergunto. Estão pedindo? Quem está pedindo? Quem estava pedindo? Então, isso é uma mudança que vem na Constituição de 1988, que permite que um leque muito maior de organizações, entidades possam fazer esses pedidos para o STF, né, para ver a constitucionalidade ou não de uma lei, né? E aí eles acabaram se metendo em tudo. Assim, é uma porta que foi aberta na Constituição, que demorou um pouquinho para o STF começar a invadir esse espaço. Isso começa um pouco na época do Fernando Henrique, quando começa o STF a decidir sobre direito à creche, distribuição de medicamento gratuito. Depois isso vem aumentando já no governo Lula, tem a questão das células-tronco, e aí depois você tem muito partido de esquerda que perde no Congresso, aciona o STF, aí... Tá, então, seria até um mundo ideal que a gente diminuísse a quantidade de gente que pode ir lá fazer esses pedidos para o STF, tá? Mas não se discute isso ainda e tem outras maneiras de conseguir meio que conter o STF hoje. Mas, enfim, voltando ao narcisismo, à vaidade, eles gostam de falar, né? Eles gostam de aparecer. O Barroso estava lá no Rio Grande do Sul agora, fazer sei lá o quê, né? Eles acabam meio que usando o STF
meio que para acariciar o próprio ego, né? E aí estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Então, acho que o narcisismo que você falou explica muito. E como consertar, Adriles, é o Senado que tem que ir lá fazer o papel dele, né? Porque assim, a gente não pode ter, e eu cito o Montesquieu, até está ali na orelha do livro, né? Que o Montesquieu ele fala, quando você tem... As pessoas tendem a abusar do poder que você dá para elas, né? Então, nos poderes da República, você precisa que um poder atue e consiga barrar, segurar o outro, porque senão ele vai ficar fora de controle. Então, quem tem que fazer isso é o Senado, às vezes até sinalizando, tá? Então, por exemplo, se o Senado simplesmente abrisse um único processo de impeachment de um ministro do STF, já ia sinalizar que eles estão sob controle, né? E outras coisas que poderiam ser feitas também. A questão da nomeação dos ministros do STF está totalmente errada. Você só com 50% dos senadores você já consegue emplacar o nome no STF, é muito pouco, né? Tá bom, Duda, mas o que fazer para que o Senado faça isso? O que fazer para que as pessoas façam isso? Que você acha que os agentes públicos podem fazer? Me dá um segundinho só, senão ninguém mais pergunta e a gente está com tempo. Não, fiz uma pergunta só, Marcos. Não, você já está na terceira. Júlia, eu queria que você fizesse uma pergunta para o Duda aqui. Eu sei que o Adriles adora debater esse tema, mas você tem alguma pergunta para o Duda, Ju? Você está mutada, peraí. Pronto. Tenho sim. Primeiro, Duda, eu quero parabenizar você pela essa iniciativa, porque não adianta a gente ter vários sentimentos espalhados, né, nos corações das pessoas se não tem ninguém que senta e sintetiza esses sentimentos, né? Então, mais do que entender o fenômeno, pelo que você está falando, eu acho que você vai adiante e propõe algumas alternativas para consertar esse problema que hoje nós podemos chamar, sim, Supremo Tribunal Federal, que não encontra mais nenhum tipo de limite, né? E por isso, por si só, a nossa República já está totalmente desvirtuada. Quais são as iniciativas que você acha, quais são as alterações legislativas, no caso, vão ter que ser realizadas por emenda constitucional, que você acha que são fundamentais para que a gente consiga colocar o Supremo dele, no papel dele, de ser pura e simplesmente guardião do texto constitucional e não um ente sem limite que inova quando bem entende? Bom, Julia, a ideia foi realmente sintetizar bastante do que já estava por aí, né? Porque as pessoas, às vezes, saiu uma notícia do STF e reclamava, xingava, né? Então, a minha ideia foi assim, deixa eu explicar tudo direitinho, mostrar como é que começou. Então, essa ideia que você falou de sintetizar foi muito mesmo o meu propósito aí. E uma das medidas, né? Falei algumas aí com o Adriles, mas uma que eu acho que é fundamental é essa questão das medidas monocromáticas, as decisões monocráticas, né? Que são tomadas por um juiz só. Isso aí, na literatura do direito, às vezes é chamado de ministocracia, né? Isso a gente viu agora, por exemplo, Lewandowski fazer isso com a lei das estatais, né? E é uma coisa completamente inconcebível. E é uma jabuticaba brasileira também, porque quando você fala com gente que faz direito comparado, né, estuda outros países, como é que funciona a Suprema Corte, e não existe isso do ministro pegar e tomar uma decisão ou pegar e dizer que uma lei é inconstitucional, que foi o que o Lewandowski fez, e essa lei ela fica suspensa durante 14 meses, até que o tribunal se reúne novamente para dizer que não tem nenhum problema com a lei, né? E aí o que aconteceu, isso foi algumas semanas, né, que aconteceu, então eu não consegui incluir no meu livro porque não deu tempo. Todas as nomeações que foram feitas para estatais nesse período não foram anuladas, né? Então, quando o STF, 14 meses depois de uma decisão de um único ministro que suspendeu a Constituição, disse que não tem nenhum problema nessa lei, mas aceita todas as irregularidades que foram cometidas nesse período, o STF ele acaba meio que ratificando essa possibilidade de que qualquer ministro pode ir lá e suspender uma lei que foi aprovada pelo Congresso, passou pela Câmara, passou pelo Senado, foi aprovada pelo presidente da República, né?
Então, eu acho que essa é uma das coisas mais fundamentais, né? Que começou a avançar no Senado, né? O Pacheco estava muito inclinado a fazer isso, mas precisamos acompanhar aí, né? Primeiro, o que o Pacheco vai querer fazer com a própria carreira política dele, né? Aparentemente, como ele tinha uma pretensão de ser governador de Minas, estou indo um pouco para outro assunto, mas ele entendeu que existia essa rejeição grande na sociedade brasileira a questões aos abusos da STF e começou a fazer umas sinalizações, né? Mas aí ele meio que acabou abandonando. Então, eu também acho que a pressão da sociedade é muito importante para a gente conseguir essas coisas. Reduzir as decisões monocráticas, aumentar o quórum para conseguir as nomeações dos ministros do STF e parar com essa censura e os inquéritos de ofício, enfim, a lista é longa aí. E como é que a gente faz essa mobilização social? Você acha que é preciso lideranças políticas, Duda? A gente precisava rodar, e o Duda está com horário aqui. Então vamos... Duda, essa última pergunta do Adriles para a gente poder encaminhar. Adriles, eu acho que é isso. Eu acho que, primeiro, vamos acompanhar, porque eu acho que a composição do Senado pode mudar no futuro. Acho que o tema STF tem cada vez uma chance maior de entrar em questões nas campanhas eleitorais. Isso deve acontecer não só pelas questões mais estruturais, né, que eu falei aqui, mas também por outras questões mais em relação às pautas ditas progressistas que incomodam muita gente, né? Então, quando o STF começa a tentar legislar sobre aborto, sobre maconha, uma parcela muito grande da sociedade brasileira não gosta e reclama. Então, cada vez mais, eu acho que a gente pode ter candidatos ao Congresso usando essas coisas como bandeira de campanha. E é isso, assim, não é um remédio 100% eficiente e fácil, tem que ter uma pressão da sociedade o tempo inteiro. Também é um trabalho nosso aqui, como jornalistas também, de não deixar esse assunto morrer, de estar o tempo inteiro ali cutucando, mostrando os problemas que tem a nossa Corte Suprema, e acho que é uma questão de tempo aí para que a coisa comece. Vai ser uma mudança gradual, mas eu acho que tem chance de acontecer. Boa. Queria agradecer, pessoal. Amanhã o Duda vai fazer o lançamento do livro dele na livraria Drummond, lá no Conjunto Nacional, 7 horas da noite, às 19 horas. STF, como chegamos até aqui, eu vou estar lá, vou prestigiar, acho que devo chegar umas 7h30, 8 horas. Boa. Muito legal, estou curiosíssimo para ver aqui o conteúdo do livro. E parabéns, Duda, pelo trabalho. Obrigado aí por abrir um tempinho para bater esse papo com a gente. Marco, super obrigado. Espero vocês todos lá, então. Um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Valeu, Duda.